Olá pessoal, esse é mais um podcast da APEI. Hoje nós temos o nosso convidado, Guto Erafi. Seja bem-vindo, Guto. Muito obrigado pelo convite, Léo. Eu que agradeço. Guto, me conta um pouco como que tudo começou até você chegar, né, a ser cineasta reconhecido a nível Brasil e mundo. A ideia original não era trabalhar com cinema. Nunca foi, na verdade. E eu queria ser médico. Médico? Médico. Eu estudei a minha vida inteira, o segundo grau todo ali, me preparei para medicina. Que bacana, hein? E aí, nesse meio do caminho, eu fui começando a descobrir a arte. Né, a família, os meus avós, todos tocavam algum instrumento, enfim, então já tinha esse convívio de banda, de fanfarra. Meu tio tocava trompete, violino, enfim, meu avô também, meus tios avós também tocavam, enfim, estava nesse meio já. E eu sempre gostei muito de desenhar, também faço os meus rabiscos, e ao longo desse processo eu descobri o teatro, que foi com o Elimar. Não, bacana Alves, demais, velho. Que eu descobri o teatro. Na verdade, ele me descobriu no teatro, né? E eu fui contemporâneo, gente muito bacana, como o Léo, que infelizmente a gente recentemente o perdeu. A gente foi contemporâneo, e eu comecei a tomar gosto pela arte. E aí entrou uma outra figura, olha que interessante. Foi um professor de história, que é o Elimar, que me introduziu o teatro. Sim. E a importância que a gente tem que dar aos professores. A tia Lina Dias. Sim, ela me deu aula também, né? Ela me realfabetizou. Que coisa, hein? Ela me ensinou a ler quando eu era criança, me alfabetizou. Sim. E depois, no segundo grau, ela deu aula de literatura. Que bacana. E ela me realfabetizou nesse sentido, que é o gostar de ler, de apreciar a literatura. Então eu fui juntando música, desenho, teatro, literatura, mas nada disso meio que completava. Até que chegou um dia, eu estava fazendo um espetáculo e que eu era Jesus, me pegaram para Cristo. Jesus? Me pegaram para Cristo 3 vezes, lá na Praça da Matriz, na Semana Santa, e com o Padre Amarildo. Um abraço pro Padre Amarildo. Fala que, nossa senhora. Ficava lá com os braços abertos, o Padre Amarildo falou assim: vamos baixar o braço direito de Jesus. Eu falei: nossa, podia baixar tudo. Aí falava, não acabava nunca, mas enfim, era muito divertido, era muito gostoso. E numa dessas encenações, tinha uma cena que eu chegava bem próximo do público, e eu vi uma senhora chorando. Mas aquele choro não era de dor, não era de tristeza, era de emoção. Olha que bacana. E aí sabe aqueles segundos que parece que a gente sai do corpo e observa, sede, né? E observa aquilo que está acontecendo. E eu percebi que naquele momento eu ia exercer uma outra medicina. A medicina da alma. A medicina do coração, da emoção. Bacana. E aí eu vi que talvez eu seria um péssimo médico, né? Não sei, talvez... Mas você seria um bom médico, mais emotivo. E aí eu decidi, não, eu vou curar as pessoas. Então, curar é uma palavra muito forte, mas assim, eu quero tocar as pessoas de uma outra forma. Sim. Né? Porque quando a gente entra num teatro, quando a gente entra num cinema, um espetáculo qualquer, um show, você faz um contrato com aquela pessoa que está ali no palco. E esse contrato diz mais ou menos o seguinte: olha, a partir de agora você vai entrar num mundo completamente novo. Você vai emergir num mar de emoções. Eu vou te conduzir nele para que você saia daqui diferente. Transformado. Transformado, cara. E a música tem esse poder, o teatro tem esse poder, o cinema tem esse poder, a literatura tem esse poder. Então tem esse contrato que a gente faz com o artista. E independente do que for. E isso eu carrego comigo. Olha, as pessoas têm que se transformar de alguma forma. Não pode sair ilesa diante de um objeto artístico. Então você começou, na verdade, como ator, né? Comecei na dramaturgia, eu comecei como ator. Certo. E como que foi essa transição até você ter a primeira câmera,
né? Foi Uhum. a câmera de fotografia, de filmagem, me conta um pouco. E essa transição, na época era câmera de rolo de filme, né? Não, eu cheguei a trabalhar, por dois momentos eu cheguei a trabalhar com película, que é Sim. extremamente complicado, ainda mais naquela época, já era Uhum. complicado, hoje em dia não mudou muita coisa, continua complicado, mas a minha experiência com a construção de imagens, ela se deu primeiro com a fotografia. Bacana. Então me formei fotógrafo primeiro, Uhum. para depois entender o processo da fotografia em movimento, que é o cinema, que é o Sim, sim. audiovisual. Isso foi extremamente importante para mim, porque a gente compreende a imagem, Uhum. o poder da imagem, a construção da imagem, entender como é que funciona cada elemento dentro da imagem e o que é preciso fazer com o equipamento que a gente tem para chegar naquela emoção que a gente quer passar para o espectador. Então essa construção dessa narrativa, dessa imagem, toda imagem conta uma Sim. história, foi muito importante ter essa base, essa sustentação antes, para Uhum. depois chegar no cinema. Então foi meio que autodidata. Primeiro você foi tendo a primeira câmera, né? Experimentando Sim, a ali. primeira câmera de audiovisual que eu tive foi uma Super VHS. Olha. Aliás, minto. E aí é uma história interessante, porque acaba a gente entendendo que muitas vezes a vida dá todos os sinais pra gente e a gente ignora. Verdade. Quando eu era criança, meu pai teve uma videolocadora aqui então, Como que era o nome? Itaúna Vídeo. Ah, que bacana. Nossa, super conhecida, né? Itaúna Vídeo. Super Meu pai famosa. teve uma videolocadora aqui numa época que estava começando, né, o VHS, videocassete. Eu lembro que ele fazia consórcio de videocassete, Que bacana. enfim. Eu já aluguei muito filme lá, viu? E, cara, meu pai sempre foi um apaixonado por cinema. Sim. Né, e eu convivi parte da minha infância nesse universo. As Hum, locadoras antigamente elas eram chamadas de videoclubes. sim, verdade. Então as pessoas se associavam a esse videoclube, alugavam os filmes e era um ponto de encontro para as pessoas que gostavam de cinema. Uhum. Então elas não iam lá pegar, não é igual agora a gente tem no streaming que a gente passa ali, passa filme, passa centenas, milhares de filmes até encontrar, não, eram pessoas que conversavam sobre. Sim, Então verdade. custava chegar um lançamento em VHS, demorava, né? Você tinha a Era janela mais do tempo. cinema, depois tinha a janela da televisão, para depois chegar no VHS. Então eram quase 6 meses Uhum. para chegar. E era um lançamento super aguardado e tudo mais. Então as pessoas conversavam, comentavam e eu convivi Eu nesse lembro meio, da cara. época dos posters, né? Que a gente ficava Exatamente, exatamente. colecionando, Eu né? ajudei meu pai a fazer os posters que ficavam lá na locadora. Ele pesquisava nas revistas e datilografava, tinha umas fichinhas que ele colocava Uhum. com as sinopses. Ele sempre colocava alguma coisa a mais que via nas revistas, né, falando sobre o filme, né, para as pessoas terem ali Então uma. ele assistia e já fazia um resumo ali da sinopse. Ele meio que Que fazia. bacana. E eu cresci nisso. E numa desses consórcios, né, desses vídeos cassetes que ele trazia, ele trouxe uma câmera Hum, que eu tenho ela até hoje guardada aqui, é uma câmera VHS-C, uma câmera compacta de VHS, e criança curiosa, né, aquela coiseira toda, eu você lembra comecei o ano, a década, mais ou menos? 1994, 3. Assim, a 93, né? locadora é anterior a isso, Aham. a locadora é anterior, mas a câmera é posterior. A locadora é final dos anos 80, é Uhum. anos 80 ainda. E ele trouxe essa filmadora já nos anos 90. E eu brincava com ela escondido. Obviamente, eu não ia deixar uma criança, Claro. né, brincar num brinquedo caro, né, daquele. Meu pai sempre gostou muito de pescar, então ele comprou para registrar as pescarias, Sim. né, os momentos ali de família. E eu comecei a brincar com essa câmera. Hum. Então a vida foi trazendo diversas, sabe, diversas coisas ali, Nuances ali, né? diversos sinais para dizer assim, olha, Sinais. cara, sua vida é no audiovisual, você vai contar histórias, sabe? Esse negócio de medicina não é bem o que E você quer. depois dessa fase, né, de infância, até para você chegar realmente a comprar a primeira câmera, Demorou demais. demorou muito Eita, tempo. demorou. Você lembra Porque qual foi a primeira que a você primeira câmera adquiriu? que eu adquiri de verdade foi
uma VHS-C da Panasonic, modelo Uhum. M9000, Olha que bacana. usada. Era aquelas grandonas? Grandona de Dava ombro, uma dor no ombro, né? segurava aqui no ombro e tudo mais. E comprei uma usada, sabe, assim, já era usada de terceira mão, sabe? Você Uhum. compra usada do usado mesmo, que era que dava para fazer, e a partir dela eu comecei a trabalhar. E aí entrou na minha vida uma outra pessoa que foi fundamental, isso já mais jovem ainda, antes de eu comprar a primeira câmera. E foi ele que me ensinou de fato a trabalhar com audiovisual, chamado Adriano Reis. Esse cara chegou aqui em Itaúna e falou com o Elimar, falou assim, olha, eu tô montando um programa lá na TVI, um programa sobre cultura, e preciso de um apresentador. Era onde esse programa? TVI em Pará de Minas. Ah, eu lembro. Chamado Caderno B. Eu lembro dessa E fase. aí ele pergunta se tinha alguém, o Elimar indicou algumas pessoas Uhum. para fazer teste. Eu fui lá, fiz o teste para ser apresentador. Que bacana, pra ser apresentador. Exatamente, aos 17 anos eu virei garoto de programa, Hum. né, lá na TVI. E fui contemporâneo de muita gente legal, do Elvert, que hoje está na Record. Sim, Tem sim. muita gente bacana que fez carreira, que começou lá, daí a importância que a gente tem das TVs locais, como a TV Cidade, por Sim, exemplo, claro. né, a TV Candidez lá em Divinópolis, que são formadoras de profissionais. Com certeza. Né? Não só elas registram a cultura da região e mantêm esse arquivo, esse acervo, Legado, né? mas ela também forma diversos profissionais. E eu fui um desses. Eu me formei com o Adriano na prática, Uhum. e ele me ensinou a fazer televisão de uma forma muito, muito, muito responsável. Uhum. Porque ele dizia para mim o seguinte, assim, olha, isso era lá no final dos anos 90, 97, 98, pouco antes de eu entrar na faculdade, e não mudou muito até hoje. Talvez mudou a tecnologia, mas Formato. mas o conceito não mudou. Por quê? Uhum. A televisão, na época, e hoje a internet, chega aonde o Estado não chega, onde a educação não chega, Uhum. onde a saúde não chega. Mas o cara tá lá, conectado, tá assistindo uma TV, tá assistindo um podcast, né, hoje em dia. Sim. E então daí ele me mostrou a responsabilidade que é, porque muitas pessoas tiram a sua formação, a sua informação em todas as áreas, cara, por meio da internet ou da televisão, utilizando os meios, os veículos de comunicação. Então tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala alguma coisa, quando vai pro ar. Verdade. Concordo plenamente com isso. E eu lembro também que lá tinha uns programas de auditório, né? O pessoal fazia também. Eu fazia aí já mais tarde. Sim. Eu fui trabalhar na FUNED, hoje o ENG, lá em Divinópolis, lembro dessa Faculdade de fase Comunicação, e lá nós criamos um programa chamado Música Ambiente, que a gente fazia um programa no Parque Ambiental, lá em Divinópolis, e tinha um teatro de arena, e a gente sempre levava bandas locais para tocar ao vivo. Que bacana. Então era uma mistura meio de programa livre. As horas ali, né? Cara. Que bacana. Mas só que ao ar livre, no meio da natureza. Um anfiteatro lá bem gostoso, no meio da mata e tudo mais. Então a gente levava a banda e fazia sempre uma entrevista falando sobre preservação de meio ambiente. Olha, então a gente preparava as matérias e tudo mais, e fazia tudo, não era ao vivo, mas era gravado como ao vivo. Olha que legal. Então tinha todas as câmeras, a gente fazia as interações com o público, as perguntas, a banda tocava ao vivo, e é um programa que durou, aliás, acho que ainda tem até hoje. Isso foi... Tu lembra o ano? Deve ter sido 2004, por aí, e perdurou. E nessa época ainda você não atuava como diretor, ainda não? Você era apresentador ou você... Não, eu já tinha deixado... eu atuava como apresentador. Sim. E como diretor do programa, e ele era feito junto com... Era um projeto do curso de comunicação, então era feito junto com os alunos, que faziam a boa parte da parte técnica lá. E eu fazia a apresentação. Né, e também fazia parte de montagem, de edição. E nessa época você já tinha ido pro lado, né, da formação sua como
cineasta ou ainda Até então, eu não tive condições de fazer uma faculdade de cinema. Uhum, O que era mais próximo era a faculdade de comunicação. sim. O que foi para mim, sinceramente, foi muito melhor do que se eu tivesse feito uma faculdade de cinema. Porque Uhum, a faculdade de comunicação, ela me deu as técnicas, ela me instrumentalizou tecnicamente e também me deu uma visão de mercado sim. do audiovisual. Então eu consegui juntar aquilo que é artisticamente interessante para mim, Uhum, como realizador, com aquilo que é mercadologicamente viável, como produto. com Porque produto, cinema é caro. claro. Né? Obviamente a gente tem, né, o cinema de arte, um cinema mais conceitual, Sim. mas a gente entende que é o seguinte, cinema você tem que ter uma equipe, cinema você tem que ter equipamento, você tem que Uhum, trabalhar a distribuição, você tem que trabalhar um monte de coisas que tem a ver com o mercado. Então eu aprendi dessa forma, a fazer o uhum. cinema voltado para um público, para o mercado. E nessa Sem época, esquecer da parte artística. sim, e nessa época também depois, eu lembro que você foi lecionar em Divinópolis, Sim. né? Aí eu trabalhava, eu cuidava do laboratório de comunicação Aham, e surgiu, eu já era formado na área de comunicação, já tinha pós-graduação em criação e produção em mídia eletrônica, e uma professora teve uma licença médica e essa licença acabou se estendendo, uhum. e eu fui convidado pelo coordenador do curso à época para poder ser professor. Que bacana, hein? E aí eu fui, né, busquei a minha especialização e tudo mais, e eu fui professor lá, e fui professor na FADOM, fui professor em algumas faculdades, na UNA, no curso de cinema da UNA, em Belo Horizonte. Só que dentro dessa trajetória eu fui desenvolvendo a parte cinematográfica. Sim. E aí eu fui realizando trabalhos, o meu grande trabalho inicial que foi o Heróis, que foi em 2011, Uhum. que fala sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, que tem um apelo, foi feito pela Lei Rouanet, que tem o apoio da Minerita, que é muito Que bacana bacana. dizer isso. A Minerita acreditou em mim, né? Imagina um cara do interior falar que vai fazer um filme, e um filme de Segunda Guerra Mundial, né? E que o Cássio, na época, abriu as portas, abraçou o projeto, e esse projeto, literalmente, me abriu o mundo. Eu assisti, foi muito emocionante. E agora falando, né, dos seus projetos, dos seus trabalhos, né? Primeiro você já citando o Heróis, queria que você falasse Uhum. sobre as dificuldades, né, de fazer cinema no Brasil e como que foi produzir esse filme. Olha, é sempre um desafio, não importa se você é famoso ou não. Uhum. Fazer cinema no Brasil é sempre um grande desafio. Por diversos fatores. Falta formação em todas as áreas, Uhum. né, tanto da parte técnica quanto da parte artística. Hoje em dia até que a gente já tem uma melhora muito grande nesse sentido, mas a gente ainda carece, principalmente fora dos grandes centros, de profissionais, sabe, que fujam. Aí eu vou fazer uma crítica muito contundente, que fujam, sabe, dos tutoriais do YouTube, Sim. né, e que estudem de verdade cinema, estudem de verdade as técnicas cinematográficas, que não fiquem aí caindo na lábia de, sabe, de youtuber que quer vender curso, que não sabe o nome da técnica, não sabe de onde veio, não sabe como faz, só reproduz. Um papagaio reproduzindo. E falando dessas técnicas, eu queria que você falasse também um pouco sobre a parte, né, mais elaborada Uhum. artística de iluminação, né, a parte da teoria de cores, a parte de lentes, para esse público nosso também que é do audiovisual, que acompanha, você tem dicas, Tem, sugestões? e vou começar com uma frase simples, mas que resume tudo. Qualquer coisa que está dentro de um enquadramento tem um sentido. Não há nada, absolutamente nada dentro de um enquadramento que não faça sentido. Uhum. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. E aí você começa a separar em diversas áreas. A luz, a cenografia, o posicionamento, tanto dos atores,
quanto da câmera. Então tudo tem um porquê, tudo tem a ver com a forma que você quer que aquilo seja visto, que aquilo seja entendido. Uhum. E aí também vem a questão primordial da comunicação, que a comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Claro. Então a gente tem que ter essa preocupação maior ainda, porque às vezes eu quero mesmo, dizer alguma coisa com aquela imagem, mas a pessoa, com a experiência dela, com a vivência dela, vai ter uma outra visão. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que cercear isso para que o entendimento daquela mensagem seja o mais universal, né? possível. Sim. Então a partir daí a gente tem que entender o que uma cor quer dizer, entender a teoria das cores, Sim. o posicionamento. Por exemplo, a gente tem uma regra muito simples, mas que é aplicada em qualquer filme, que é a regra dos 60, 30, 10. 60% é da cor dominante, 30% é da cor complementar e 10% é do contraste. Então, às vezes, a gente quer passar um clima de solidão, a gente quer passar um clima mais pesado, a gente dá ali 60% das cores são azuis, a gente coloca uma cor complementar, né? Se a gente for pegar o disco de cores ali, uma cor oposta do azul, seria um laranja e tudo mais, a gente coloca ali 30% desse tom, e às vezes uma cor que dá um contraste completamente diferente, por exemplo, uma caneca que a gente quer, sabe, evidenciar algum objeto que a gente quer evidenciar, um detalhe, a gente coloca ele de uma cor bem contrastante, para indicar ao público que a gente posiciona os atores, e aí fala, tem a regra dos enquadramentos, dos textos, de posicionamento, e um outro problema também que eu vejo demais nos chamados novos diretores, aqueles que se dizem diretores, que na verdade não são, eles sabem, eles veem muito tutorial de câmera, muito tutorial de luz, mas não vê nenhum tutorial de interpretação. Que é de direção também. Exatamente. Você conhecer o ator, cara. Saber exatamente. Esse briefing, né? Esse contato, esse relacionamento humano, ele é muito importante. Quando eu fui no meu primeiro ano da faculdade, eu tive 2 momentos que foram assim, imprescindíveis na formação minha. O primeiro deles foi um estágio que eu fiz, e nesse estágio, numa produtora lá em Belo Horizonte, o cara, dono da produtora, falou assim, me entrevistou e tal, não, beleza, você vai ser contratado e tal, você passou na entrevista, mas o que você quer fazer? Né? A produtora tem um monte de coisa, pode ser um monte de coisa de profissão. Eu, no auge dos meus 20 e poucos anos ali, cheio de mim, quero ser diretor. Obviamente eu quero ser diretor. O topo, né? E na minha cabeça eu ia chegar lá e ia dirigir todos os comerciais, todos os institucionais que aparecessem, já ia cair na minha mão para eu dirigir. Você quer ser diretor? Eu falei, quero. Eu falei, não, nós vamos ter uma gravação aqui no estúdio mais tarde e você pode começar por lá. Aí, beleza, vamos lá no estúdio, você conheceu? Aí ele foi, cara. Ele pegou uma vassoura e entregou na minha mão. Só pode começar a sua direção. É isso mesmo. Aí deu aquele choque, né? Baixa a bola, baixa a bola, começa lá de baixo, começa varrendo o estúdio, começa arrumando os cabos, começa guardando tripé. E você falando sobre isso, é muito importante a gente entender, né, e ter essa questão da humildade mesmo, de reconhecer o nosso lugar, né, nosso espaço, né, porque, igual você falou, é uma construção de 27 anos. Exatamente. Né, e muitas pessoas que já estão começando agora, já querem começar no topo, sem entender o significado, o porquê, né, e tá aí a dica, gente, ó, pega a vassourinha. Começa na vassoura. Tá, recolhe um cabo, pega um tripézinho. Tem muita gente aí, ó, que não sabe recolher cabo, hein? Você pega o cabo todo torcido, todo errado. E a dificuldade também, né, Guto, dessa questão do áudio, né, pro cinema, né? Eu queria que você falasse também sobre isso e as trilhas sonoras. Eu participei de alguns eventos fora do país, e numa das palestras o cara dizia: pague o cara do som. O cara do som paga faz o cara do som. Diferença total.
você fica preocupado com a imagem, fica preocupado com a luz e esquece do microfone, esquece do som. E aí ele disse o seguinte, disse, olha, o audiovisual ele é 70% sonoro. Daí ele chegou, abriu uma timeline e falou assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a pista do vídeo. Mas você vai ter aqui uma pista para um crédito, uma arte, um efeito. Mas olha a pista de áudio. Esse cara abriu uma pista desse tamanho, cheio de faixa. Gigante, né? Cheio de faixa. Ele falou assim, ó, aqui você tem os diálogos, Sim. você tem os efeitos sonoros, você tem os foleys. O efeito sonoro é os aquela coisa toda. O foley é quando você substitui o áudio, por exemplo, quando você vai colocar água né, no copo, você não capta esse som, a gente coloca esse som depois. Né? Então você tem lá, para cada coisinha que acontece, você tem o foley, você tem a música. Então você tem, cara, muitas trilhas de áudio. É muita informação. É muita informação de áudio para você pensar. E masterizar e... Né? Exatamente, você tem que juntar tudo isso para que a coisa aconteça. E você pode fazer esse teste em casa. Se a sua imagem não tiver boa, mas se o som tiver bom, você assiste. Verdade. O contrário, você não assiste. A imagem pode estar nítida, 8K, mas se o som tiver ruim... É onde muita gente peca, né, Guto? Nessa questão também da direção, de não ter um conhecimento da parte, né, do som mesmo, né? E a direção, eu falei que foram duas coisas. Sim. Eu tive uma diretora de teatro chamada Yara de Novaes. Eu entrei, logo no início também, eu quis entrar no grupo de teatro da faculdade e obviamente fui fazer os testes. E a Yara, na época, ela estava fazendo uma peça de Shakespeare. E eu, nos meus 20 e poucos anos, galazão, aquela coiseira toda, né, cheio de mim, assim, vou fazer um monólogo de Shakespeare. Nossa. Peguei, vou fazer Rei Lear. Pronto, cheguei, aí decorei o texto, aquela coiseira toda, uma página de texto, fui pro teste, né, obviamente tinha vários outros lá, chegou minha vez, cara, e eu comecei a falar, e o texto foi embora, e como é que você improvisa Shakespeare? A mulher experiente, conhece o texto, como é que você improvisa? Aí ela chegou num momento, ela falou, para. Você sabe o texto? Eu falei, não, desculpa, eu esqueci. Eu não tô conseguindo fazer. Ela falou assim, não, você pode se retirar. E chama o próximo. Cara, eu sentei Imagina. corredor de faculdade, né? A sala, que é corredor clássico de faculdade, assim. O teste estava acontecendo numa sala. Cara, eu sentei e fiquei lá, choramingando. Assim, me sentindo humilhado. Não por ela, obviamente, claro, ela foi. Claro. Mas humilhado por mim mesmo, sabe? De querer fazer algo que eu não dava conta. Mas é por isso que essa preparação ela é muito mas importante. Aí, cara, né? Aí o que aconteceu? Aí foi entrando a galera, né? Sim. A fila foi acabando e eu fiquei lá. Se eu não me engano. Aí acabou, ela entrou. Ela abriu a porta, olhou. Quer fazer de novo? Te deu mais uma chance? Ô, coração bom, hein? Aí eu falei assim, quero, vou fazer. Cara, e ela foi me ajudando. Ela viu que eu tava com dificuldade no texto, mas ela foi me ajudando, cara. Quase que ela foi me dirigindo. Entendi. Te dando algumas falas. Foi dando ali e tal, faz assim, fala assim, foi me dirigindo, cara. No final, eu dei o texto, consegui fazer o texto e passei no teste. Ela me aceitou, eu fiquei durante um tempo lá na faculdade, no teatro, mas ela me ensinou, cara, a ver além do que está acontecendo. Sim. Sabe? Ela percebeu, eu falei assim, não, peraí, tem um talento nesse garoto aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu vou puxar. Eu aprendi isso com ela. Sabe? A trabalhar o ator e esse tempo que eu fiquei lá, cara, vendo ela dirigindo a gente. Porque um bom diretor também, ele é um bom observador, né? Exatamente. E aí eu fui aprendendo, sabe, esse processo de direção.
E você lembra, assim, dos diretores, assim, que você via no cinema, que você inspirava, que você foi trazendo isso para o seu Cara, universo? essa é a Que... pergunta mais difícil que tem para responder. Você fala, qual o seu diretor predileto? Ai, não, ainda bem que eu falei diretores, É, né? porque tem vários. Eu gosto de Sim. vários, eu gosto de vários estilos. Se tiver um que eu me identifique muito, muito, muito mesmo, assim, falando de diretores estrangeiros, eu me identifico muito com o Spielberg, Uhum. pela versatilidade que ele tem Sim. de contar histórias. Ele faz um terror, ele faz um infantil, ele faz um drama, ele faz uma aventura, ele passeia e a forma como ele conta a história, a facilidade com que ele conta histórias, eu admiro muito isso nele. Kurosawa pela habilidade que ele tem, a sensibilidade que ele tem na imagem, né? Aí já é um outro estilo de dramaturgia oriental, que já é completamente diferente da ocidental, mas ele tem toda uma sensibilidade com o ator, com o texto, com a imagem. Eu gosto da crueza do Tarantino, Uhum. que, né, ele é muito Ele, direto, ele, ele é ele é cru, direto. né? Ele é cru nas coisas que ele fala, cru no bom sentido, né? Uhum. De mostrar ali, de ter uma violência, não só pela violência, mas que Sim. tem um sentido. Eu gosto demais da forma como o Hitchcock constrói suspenses, Uhum. como ele tem o espectador na mão. Para a gente trazer um pouquinho pro Brasil, eu gosto demais, me identifico muito com o Meirelles, né, Fantástico mesmo. porque ele tem uma trajetória que se assemelha à minha. Se ele veio da publicidade, como eu vim também, Uhum. ele é um montador, ele é um editor, né? Eu também, a minha especialidade maior é na montagem, na Uhum. edição, e a gente leva isso pro set, a gente monta o filme na cabeça, enquanto está dirigindo, a gente faz essa montagem. Eu gosto muito da ousadia, né? E daquela aquela vontade de quebrar regras, e de contar histórias que o Glauber Rocha tem. Uhum. Então, assim, eu tento. É até complicado juntar tanta gente diferente, mas eu tento, sabe, buscar em diversos outros diretores aquilo que eu acho mais interessante para tentar construir a minha carreira. Bacana. E eu queria que você também falasse um pouquinho de um documentário que você fez sobre a Gruta de Itaúna, né? Foi o meu primeiro documentário Sim. e eu tenho um carinho muito grande por ele, por vários sentidos. Uhum. A Minerita foi outra que apoiou também na Bacana. época. E primeiro porque foi o meu primeiro documentário. Não foi o primeiro, mas foi o primeiro oficial, vamos chamar assim. Eu já tinha feito outros trabalhos na Sim. faculdade, enfim. Mas a primeira vez que realmente eu pensei em um documentário para realizar profissionalmente, sabe, de uma estrutura interessante. Eu já tinha uma produtora, já tinha Uhum. uma estrutura legal. Isso foi em 2008, ou um pouquinho antes. Uhum. Não vou me recordar agora, mas eu já tinha produtor, já estava estabelecido como realizador. E é uma história da minha cidade, né? Eu sou cristão, sou católico, sou devoto, e eu queria contar essa história que até então nunca havia sido contada no audiovisual. Realmente. E eu ainda tive a oportunidade de fazer entrevistas com pessoas que hoje, infelizmente, já faleceram, Sim. como o Dom José, né? A gente tem entrevistas com os videntes. O Sr. Ovidio, infelizmente, não tive a Não teve oportunidade, né? oportunidade. Eu... Mas a sua família toda foi Sim. extremamente carinhosa e aberta e disponibilizou tudo que foi possível para que acontecesse, contaram a história da forma como ela realmente aconteceu. Na época, a prefeitura também deu todo o apoio. E uma coisa interessante, que talvez as pessoas não saibam, é que a gente fez um DVD Uhum. e toda a renda desse DVD que foi vendido foi doado. Que bacana. Então a gente não ficou com nada Uhum. a gente não teve lucro. Sim. Isso, o apoio que a Benedita deu foi para a realização confecção dos Que DVDs. bacana.
E a gente doou para, se não me engano, para creche. Ai, cara, Pequeno Príncipe. Eu não lembro o nome. Mas a gente doou para uma creche e ajudou a reformar banheiro, Que refeitório. bacana. Ajudou bastante. Mostrando que o audiovisual ele tem uma finalidade social também, Exatamente. filantrópica, né? Exatamente, cara. Que Exatamente. interessante. Além de contar e preservar a história que é importante Sim. da nossa cidade, a gente acabou ajudando uma instituição e aí que foi importante nessa verba para eles. E eu quero retomar esse tema. Eu vou Pois é. retomar, Não, vou refazer. e vai ter um spoiler aí, viu, gente? Aguardem aí que vai ter. Guto, e eu queria te perguntar também se você já é adepto, né, dessa inteligência artificial que tá todo mundo aí falando, tá na moda, né? Se você já tá fazendo alguma transição, me fala um pouco sobre isso. A partir de 2024, na virada para 2025, houve um aumento exponencial da qualidade e da quantidade de recursos que a IA trouxe. Não só para o audiovisual, mas para qualquer outra área, para todas as outras áreas. Mas para o audiovisual foi um pouco mais complicado, porque uma das coisas que mais se usa a IA hoje em dia é a geração de imagens. Sim. Seja estática ou seja em vídeo. E confesso que eu fiquei completamente desesperado com isso. Já estava olhando um terreno para poder comprar, plantar minha alface, criar minha galinha, porque, cara, não dá. Se você for pensar, a gente corre o risco, sim, Sim. né, de ser substituído. E, de fato, empregos vão sumir. Sim. Como a transição do vapor para a eletricidade, né, a gente tirou evolução, empregos, né, e criou outros. Sim, sim. A gente tem que entender a IA como ferramenta, Sim. não como inimiga. A IA Até é uma porque ferramenta. o papel do diretor, né, até para uma inteligência artificial, é dar os comandos precisos. Então você tem que ter o conhecimento, o know-how para fazer isso. Exatamente, tem que conhecer como ela funciona e o que ela pode trazer de benefícios. Por exemplo, nesse último documentário que eu fiz sobre os fragmentos de Nossa Senhora Aparecida, que tem aqui em Pará de Minas, nós utilizamos os recursos da IA em dois momentos. Um, para recriar as cenas clássicas, né, dos três pescadores lá no Rio, que pegaram a santa e tudo mais. A gente utilizou a IA para recriar essa cena. A gente não teve oportunidade de gravar em determinados lugares que a gente gostaria, então a gente conseguiu fotografias, e a partir dessas fotografias, desses lugares reais, a gente fez por IA vídeos, movimentos de câmera e tudo mais, e a gente utilizou, obviamente com todas as autorizações dos responsáveis, a gente recriou a voz de uma pessoa que já estava falecida. Que interessante. Então a gente tem um momento lá que essa pessoa ela redige um documento, esse documento existe, a gente entendeu que era interessante que ela lesse esse documento. Sim. Não um narrador, mas que ela mesma lesse. Então a gente, com todas, obviamente, as autorizações, a gente recolheu um banco de dados com voz dessa pessoa e a IA recriou essa voz e ela lê esse documento que ela escreveu. Bacana demais. Né, que trouxe toda uma carga emocional e, obviamente, a gente deixa isso muito explícito, que é uma voz recriada por IA, enfim. E tem que ter muita ética. E confesso que eu estou muito preocupado com as próximas eleições. Mas tudo vai caminhar também, né, de acordo com os regimentos, né, as leis que eles vão colocar para blindar, né, exatamente. essas situações. É preciso, né? A gente ter essa segurança jurídica, porque realmente a gente consegue colocar pessoas em situações dizendo coisas que elas não disseram, fazendo coisas que elas não fizeram. Tem até uma lei agora que estão transformando, que é a Lei Felca, né, que sim, né, dessa questão do público infantil mesmo. Exatamente, né? Cara. E eu tenho uma outra. Eu desenvolvi uma plataforma de inteligência artificial que a gente utiliza aqui, que a gente comercializa ela também, todo mundo pode ter acesso a ela, bacana. Que é o Roteirista Pro, roteiristapro.com.br. Quero conhecer, hein? Que é uma plataforma de análise de roteiro, da estrutura de roteiro, tanto da parte da dramaturgia quanto da parte de mercado. Então as pessoas podem subir o seu roteiro lá. Sim. E
A IA não vai fazer o roteiro. Ela é como se fosse um consultor. Entendi. Ela vai apontar, fala assim, olha, esse roteiro pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo outro, mas a ferramenta criativa tá na mão do escritor. A gente fez essa IA com esse propósito, dela não substituir, mas para ela ser uma parceira. Ela vai ser uma coordenar, né? Vai dar um auxílio. Vai dar um auxílio. É como se tivesse alguém 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem muitas ideias assim à noite, né? A gente pega um papel, escreve e vem um roteiro, aí muitas vezes você fala, aonde que eu vou colocar esse roteiro? Exatamente. Não, esse personagem está indo no caminho certo? Não está. Ela, você pode dizer para ela assim, olha, meu filme é para o público infantil, crianças ali na casa dos 8 aos 12 anos, ou 8 aos 10 anos. Você instrui ela com esse perfil do público que você quer atingir, e ela lê o roteiro e dá a opinião. A opinião é uma palavra muito genérica, mas enfim, ela faz uma análise com o olhar dessa criança. Bacana demais. Guto, eu queria também te perguntar, né, se você teve uma trajetória aqui na prefeitura, né, como gerente, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, né, das leis, né, dessas leis Rouanet, Aldir Blanc, né, na época ainda não tinha Paulo Gustavo, mas a importância dessas leis para o município e para o estado, e como que você vê essa transição dessas leis hoje e o que pode agregar, né, para os fazedores de cultura? Leis de incentivo daria muitos podcasts só por elas, realmente. Né? Mas é importante a gente entender o seguinte. Nós estamos vivendo ainda um período de extrema polarização política. Sim. Isso atingiu a cultura em cheio. Sim. Cultura não tem partido. Ponto. A cultura ela é feita para as pessoas, independente dos partidos. E houve, de fato, uma demonização das leis de incentivo. Obviamente, a gente tem distorções. Eu, como estive dos dois lados, né, tanto da gestão pública quanto do produtor, consigo perceber isso mais claramente, que a lei permite certas distorções que não deveria. Então pessoas a utilizam de forma errada, de forma indevida. Na minha visão, Lei Rouanet, ela não tem que ser para artistas consolidados. Ela tem que ser para o cara fazer o primeiro filme, fazer o primeiro documentário, o primeiro livro, o primeiro show, o primeiro disco, para dar esse incentivo para essa pessoa. A partir do momento que ela consegue andar pelas próprias pernas, vamos embora. Políticas culturais, elas existem de incentivo, elas existem em todos os países. Todos. Estados Unidos, todos os filmes têm incentivo. São mecanismos diferentes do que a gente tem. Mas todos têm. Então a gente precisa entender que o gestor cultural ele tem que entender que é preciso trabalhar com políticas públicas permanentes. E elas não podem se dar ao luxo de ficar no viés X ou Y da política. Não pode ter isso. Ela tem ela tem que ser para o produtor cultural. Expressar sua arte, fazer seu filme e tudo mais. Então, a partir desse ponto de vista, as leis de incentivo são muito importantes e elas precisam acontecer no nível federal, estadual e municipal. Mas nesse sentido. Leis de incentivo elas têm que acontecer, na minha visão, além de incentivar o primeiro artista, né, o primeiro trabalho, os trabalhos iniciais desse artista, tem que incentivar a formação. Porque também não adianta o cara ter vontade de fazer um filme. E não ter o saber, né, o conhecimento. Não ter conhecimento. Né? Realmente. Vontade de escrever um livro e tudo. Mas não, faz um curso antes. Faz, né, aprenda. Então tem esse trabalho de formação. Tem um trabalho de preservação. Tem coisas que um outro problema, uma outra distorção da lei de incentivo é que acaba que o mercado assume. Como é que funciona a lei de incentivo? O governo está dando R$1 milhão para o Léo fazer um filme. Não, o governo não está dando R$1 milhão.
O governo diz para o Léo, fala assim, olha, você pode captar no mercado, por meio de incentivos fiscais, esse recurso que está aqui. Aí o Léo tem que encontrar uma empresa Parceira. que vai apoiar o projeto dele, e a partir desse apoio a empresa vai descontar daquele imposto de renda 3% daquele imposto de renda que é devido. Sim. Né? Então, a primeira coisa que tem que entender é isso. Não é o governo que está dando dinheiro para os amigos. Né? Exatamente. O governo está dando dinheiro para os amigos. Não está. Todo mundo aprova projetos. Sim. Tem capacidade desse que o projeto seja viável, seja interessante. Claro. Seja isso. Então, cara, quando você joga isso para o mercado, coisas importantíssimas ficam de fora. Por exemplo, ações como do Reinado. Isso não traz, comercialmente falando, né, não é interessante para a empresa. Apesar de ser uma festa que é um sucesso e tudo mais. Atrai muito público. Mas é uma festa de identidade, é uma festa de religiosidade, e o poder público tem essa obrigação de manter isso. Sim, a história, a trajetória viva, né? Exatamente, manter a cultura da cidade. Muito importante. A preservação. Então você tem que ter esses mecanismos para o primeiro trabalho, para a formação, para a preservação, seja patrimonial ou não. Sim. Então as leis de incentivo vêm suprir isso. Elas vêm colocar a luz sobre esse assunto, porque muitas vezes, cara, as pessoas veem a cultura de uma forma muito errada. Né? Quantas vezes a gente não ouviu isso? Você não trabalha, não? Você só faz filme, você só canta, você só escreve. Você só fotografa? Você só faz. Poxa, eu vejo. O Léo tá uma vida boa demais, eu vejo ele nas festas, tudo. Realmente. O Léo toda hora tá numa festa. Não, ele tá trabalhando. Ninguém vê. Geralmente ele chega antes da festa e sai depois da festa. E o tempo de editar tudo depois. E tem um trabalho depois da festa. Sim. Então tem que se observar que são trabalhadores da cultura. A cultura, ela gera renda, ela gera emprego, ela gera o que nós chamamos de soft power, que é o que, por exemplo, hoje a indústria cultural coreana rende mais do que a indústria automobilística coreana. Que bacana. Hein? Rende mais. E é uma indústria limpa, a indústria cultural ela é limpa, ela é democrática, ela dá emprego para todo mundo, para todas as áreas. Ela tem emprego. Ela precisa de tudo. Então fomentar, ter-se leis de incentivos é muito importante nesse sentido. Bacana. E eu queria que você contasse também agora um pouquinho, a gente já caminhando agora para a reta final do nosso podcast, né? Suas principais obras, né? Seus prêmios, né? Você faz parte também da indicação de filmes, né? Sim, da academia. Então eu acho que é muito relevante falar sobre isso também. Faz uma síntese para a gente. Ao longo desses 27 anos eu tive alguns trabalhos que realmente tiveram destaque nacional e internacional, filmes que já foram para canais de streaming. A primeira leva de filmes nacionais, quando o Netflix veio para o Brasil, tinha um filme meu, Sim. O Herói estava lá. Então já passou por canais da TNT, os canais da Warner, enfim, vários canais pagos. Já tive vários projetos lá. E prêmios também, nacionais, internacionais, participação em festivais, tudo isso foi ao longo de uma construção, sabe, da minha carreira desses últimos 27 anos, que culminou com a minha entrada na Academia Brasileira de Cinema, que é uma entidade, a nossa entidade maior, né, do cinema Realmente. Aqui no Brasil, que é a entidade que escolhe o filme que vai para o Oscar. A gente tem a premiação, que é o Grande Otelo, onde a gente recebe uma planilha gigantesca, cara, a gente passa semanas, um mês assistindo filme. Nossa, é muita coisa. Né, dos mais variados tipos e formatos, para poder votar. Aí todos os membros fazem a votação, e a partir dessa votação, aqueles que são, né, que recebem mais votos vão para o prêmio, né, para receber a votação final lá e receber a premiação. Então, assim, foi uma trajetória, cara, que longa, difícil, mas produtiva e que me dá muito orgulho. Sim. De olhar para trás e ver que não só construí uma trajetória, mas ajudei a construir outras trajetórias de outras pessoas, muitas pessoas que passaram
por esses projetos hoje tão É muito bem... importante também falar, né, Guto, da sua esposa, da Dani, Exatamente. né, que é uma grande parceira aí, né, na sua vida pessoal e profissional. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim, a gente já está aí praticamente há 13 anos juntos, né, desses 27, 13, praticamente a metade, né, ela caminha comigo, mas nos últimos anos ela tem de fato atuado como uma diretora de arte, como atriz, como apresentadora, né, e como produtora também. Então ela tem assumido diversos papéis, realizado seus próprios trabalhos, né, feito seus próprios trabalhos, e a gente tem muito essa troca, né, essa comunhão, essa cumplicidade, né, de saber, olha, agora é o seu projeto, então eu vou estar lá te ajudando, né, agora é o meu projeto, você me ajuda, e por aí vai. Então a gente vai fazendo essa construção bonita, essa construção de parceria, que é de amor, é de carinho, é de cumplicidade, tanto dentro, né, dos projetos artísticos quanto fora também, e enfim, a gente vem construindo isso ao longo desses anos. Bacana demais. Guto, e agora para a gente encerrar, né, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né, para os nossos fazedores de cultura, né, que acompanham o podcast aí da PEI, uma mensagem para eles, né, e para o setor principalmente aí do audiovisual, que é muito importante para quem está começando agora. A principal mensagem que eu dou, que eu deixo, principalmente para quem está começando agora, é estude. Vá além dos tutoriais rasos da internet. Sim. Busque os autores clássicos, busque livros, leia sobre o que você está fazendo, conheça a base do que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo simples. Quando eu dava aula, chegou um aluno que falou assim, ô professor, me ensina a mexer nessa câmera? Eu falei assim, não te ensino a mexer nessa câmera. Ele regalou um olho pra mim. Mas por que fosse não, cara? Para isso tem manual. O manual vai te ensinar a mexer na câmera. Você lê o manual lá, vai estar tudo escrito. Sim. O que a câmera faz, todas as funções. Onde liga o botão. Exatamente. Mas eu vou te ensinar uma coisa que não está no manual. Eu vou te ensinar a captar imagens por meio dessa câmera. Vou te ensinar a sensibilidade do olhar. Olhar através das lentes. Exatamente. Né? Para aprender a mexer na câmera, você lê o manual. Verdade. Então acho que essa é a dica que eu dou, assim. Leia o manual. O manual. Quer aprender a mexer na câmera? Leia o manual. Quer aprender a fazer imagens? Trabalhe a sua sensibilidade. Eu queria que você deixasse também suas redes sociais, né? Seu endereço, seu canal. Né? A gente está aqui no seu estúdio hoje, Sim. que é maravilhoso. Tá? A gente está de portas abertas aí para vocês poderem gravar o podcast de vocês. E deixe aí os contatos pra gente, Guto. Bom, quem quiser me seguir no Instagram, Guto Aeraf, @GutoAeraf, AERAPHE, tá lá facinho, digitou lá, já aparece. O YouTube, o canal do YouTube é o canal da produtora, que é o CMK Play, lá estão todas as séries, documentários, todo o trabalho que a gente já fez, tá lá disponível. E tem também o meu site, que é o gutoeraf.com, o site da produtora, que é cmkfilmes.com, e tem também o nosso projeto de inteligência artificial, que é o roteiristapro.com.br. Muita Bacana coisa, demais, né? Guto. Nossa, fantástico. E quero te agradecer muito aí pela presença ilustre, né, nesse podcast aí da PEI. A gente acompanha, tá? Vai ser um sucesso. Guto, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a participação e pode contar comigo sempre. Abraço. Bom.